Fala, torcida do mais tradicional, torcida do Botafogo. Vamos para mais um plantão do Fogão, plantão de notícias do dia desta quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Vamos falar de possíveis reforços e também da classificação Botafogo 2, Nacional Potosí 0. E também fazer um destaque para o Vitinho, que jogou o Vitinho, barbaridade. Já tinha jogado muito lá na altitude, fazendo vários desarmes, correu o jogo todo e ontem, mais uma vez, pelo que eu me lembro, assistindo o jogo ontem, ele errou apenas um cruzamento. O Vitinho jogou demais. E sem falar de Danilo, o que é isso? O que é esse jogador? Um gol, um passe absurdo para o primeiro gol do Botafogo, onde ele conseguiu ali no meio de 4, 5 jogadores do Nacional Potosí, ele deu um lançamento absurdo. E o domínio da bola do Alex Telles com a cabeça ajeitando e fazendo aquela cavadinha. Bota esse vídeo aí para o Matheus Martins assistir como tem que fazer uma finalização na frente do goleiro. Mais um gol perdido. Poderíamos ter saído ali com 1-0, ficando um jogo mais complicado. Aquele gol ali no final do primeiro tempo foi para mostrar a superioridade do Botafogo, porque éramos para ter feito pelo menos 2-3 antes desse gol sair, né? Propriamente dito ali do Danilo. Então, o Botafogo precisa ligar um sinal de alerta, porque o segundo tempo foi horrível. O segundo tempo foi um dos piores dos 4 tempos do Botafogo. Nem na altitude o Botafogo sofreu tanto e produziu tão pouco como foi nesse segundo tempo, com a entrada ali de Tuco Correia, Arthur Cabral, o Arthur. Esses jogadores são peças nulas. Dá raiva do Matheus Martins? Dá. Mas o Arthur Cabral esquece. É um jogador que não produz nada. É uma peça nula, ele não consegue ganhar uma bola dividida, ele não consegue gerar uma falta, ele não consegue criar nada. O Matheus Martins, pelo menos, ele brigou, correu, teve algumas jogadas ali que ele teve, principalmente o lance do que ele poderia fazer o gol cara a cara, né? Novamente, se a gente for registrar, ele errou contra o Flamengo, errou no jogo lá na altitude, errou novamente no Engenhão ontem. São erros absurdos de finalização, erro de decisão, mas foi um jogador taticamente que funcionou muito bem no esquema de ontem. Porém, quando Arthur Cabral entrou, acabou. Arthur Cabral, nota 0. 0 ou menos 0. Deixa aí no comentário se a gente precisa muito, urgente, de um novo atacante. Qual a sugestão que você traria para atacante no Botafogo para se encaixar nesse elenco atual do Botafogo? A gente ainda vai precisar ver o Medina jogando, junto com o Danilo, junto com o Montoro. Aí a gente vai ter um sistema ofensivo, uma transição defesa-ataque muito forte. Então a gente vai ver qual centroavante a gente vai precisar. Se é um centroavante mais fixo, se é um centroavante um pouco mais de mobilidade. Eu acredito que um de mobilidade, com uma boa finalização, se encaixaria perfeitamente nesse modelo de jogo do Botafogo, do Martin Anselmi, onde ele jogou ontem com o Léo Link fazendo ali muitas vezes um terceiro zagueiro, né? Abria Basto, abria Barbosa, Léo Link ali, ele participou ali praticamente, se eu não me engano, foram 42 ações com a bola ali naquele faixa de campo fora da área, ele conseguia dar essa possibilidade, sempre criar um homem a mais sobrando na parte ofensiva. Foi interessante, mas dava um calafrio na barriga, confesso, vendo o jogo de pertinho. Teve essas jogadas, abrindo Bastos e Barbosa, Vitinho subindo, fazendo um ponta, e o Matheus Ponte fazendo a lateral, né, nesse sistema de jogo que foi implementado ontem pelo Martin Anselmi. Mas tem que fazer também uma ressalva, ele erra demais. Quando ele faz as substituições ali, ele acaba embolando o time. Tuco Correia, ele não era para ter entrado nesse jogo. Era para entrar num jogo agora, próximo sábado, Boa Vista. Ou seja, o Botafogo já está 2-0, provavelmente vai se classificar. Coloca ele para ganhar ritmo lá. Não vai afetar em nada a temporada do Botafogo se o Botafogo perder de 1-0 nesse próximo sábado ou tomar 2 gols. Mas mesmo assim passar. Provavelmente o Botafogo deve terminar numa boa posição no Campeonato Brasileiro, está se reforçando. Então, hora de testar jogador é lá, e não num jogo importante. Não era para ter entrado com ele, era para ter entrado com Arthur Novaes, jogador que já está jogando muita bola. Entrava com ele ali no meio campo, no lugar do Montoro. Não era para ter entrado com o Tuco Correia. E no ataque a gente não tem muita opção, mas eu acho que o Cadi ia dar um pouco mais de mobilidade para o Botafogo nessas jogadas. Ia ter um pouco mais de força, tendo em vista que o Arthur Cabral está com uma pumbalgia, né? Saiu essa nota que ele está machucado, está jogando com dor. Então o cara fica travado. Ele já não é de tanta mobilidade. E ainda sentindo, o cara não vai se esforçar, porra. Não é porque o cara quer ou não quer. É porque ele não vai conseguir mesmo, já é da característica desse jogador. E aí a gente pega no meio campo o Newton, muitas ações defensivas, porém alguns erros ali que vai ficar mais marcado. A torcida já pega no pé, mas é um jogador que contribuiu ali de certa forma defensivamente interessante, mas teve uma perda de bola ali, principalmente
quando ele estava fazendo a transição defesa-ataque, que não era para perder. Então, a torcida vai marcar nesse ponto, mas foi um jogador que desarmou bastante, interceptação. Na parte defensiva, nota ok ali para ele. Aí a gente pega Danilo e Montoro um pouco abaixo, né? Não estava conseguindo ali desenvolver seu bom futebol, muitas vezes porque ele não tinha um cara para fazer aquela tabela, né? O Matheus Martins muitas vezes não entendia a jogada, mas foi um jogador ok, correu bastante e tal, tinha que ser substituído mesmo, mas tinha que entrar o Arthur Novaes. E aí a gente pega no ataque, do meio campo ali para o ataque, Jordan Barreira, excelente, gostei muito da partida. Teve aquele lance também que ele acabou perdendo a bola passada, que ele era para poder avançar, mas defensivamente, taticamente, funcionou muito bem. A gente precisa urgentemente de atacante. O goleiro pode chegar, que é o Matheus Magalhães, mas a gente precisa de um homem-gol, porque a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu acredito até que a gente vai passar do Barcelona de Guayaquil, mas a gente não vai conseguir chegar com esses atacantes que a gente tem atual no elenco, a gente não vai conseguir marcar os gols que a gente precisa, porque Danilo é o cara que faz os gols. Alex Telles, aí a gente pega, os zagueiros é que estão fazendo os gols, os volantes e os atacantes não conseguem contribuir. Então o Botafogo precisa urgentemente, nesse final de janela que fecha já na segunda ou terça-feira, se eu não me engano, acho que é dia 3, trazer um atacante para compor, para botar esse elenco em melhor nível, porque a fase de grupo não vai perdoar esses gols que o Matheus Martins, que o Arthur Cabral vai perder, e o Arthur vai perder. Então, a gente precisa de um jogador matador para o sistema ofensivo do Botafogo. E falar sobre possíveis reforços do Botafogo. O Botafogo abriu conversas com Nathan Silva, zagueiro que está no Pumas do México, jogador que atuou aí pelo Atlético Mineiro. É um zagueiro interessante, eu acho que o Botafogo pode trazer, é um cara experiente para essa rodagem do elenco, né? E ontem também tivemos uma boa notícia, né? Basto novamente jogando o jogo todo, jogando muito bem. Quando o Barbosa errava, o Basto aparecia. Quando o outro zagueiro errava, o Basto aparecia. O Basto é esse cara que não vai dar aquele lançamento do Barbosa, mas é aquele cara que está ali para, no erro do seu companheiro, ele fazer a interceptação, entrar de carrinho. É aquele jogador que o Botafogo precisa. Então, tendo um outro zagueiro ali para contribuir, a gente já está trazendo, né, o Dantas do Novo Horizontino, tinha outros zagueiros também no radar, mas com Dantas, com Nathan Silva vindo, eu acho que a zaga do Botafogo vai ficar bem reforçada. Ainda tem o Justino que entrou ontem no jogo. Para mim era para entrar com o Justino, né? Mas como ele queria fazer essa jogada com o Léo Link, fazendo como se fosse um homem de zaga, abrindo os dois zagueiros, e o Ponte muitas vezes fazendo a lateral, ficou um sistema meio diferente, mas o Justino para mim era para entrar como titular no lugar do Matheus Ponte. O Botafogo também fez proposta para o goleiro Matheus Magalhães, na casa de 20 milhões de euros. O jogador de 33 anos, foi formado na base do América Mineiro, passou pelo Braga, passou pelo Ajax, chegando até o Estrela Vermelha, está jogando fora do Brasil desde 2014. É um goleiro que tem uma boa saída de bola, é um goleiro que tem bom reflexo, pega pênalti. Confesso que não conheço, não lembro dele jogando no América Mineiro, mas tem uma experiência europeia, pode trazer um pouco mais de qualidade para esse Botafogo, mas vamos aguardar o Léo Link ver se ele vai falhar. O goleiro está passando confiança, ontem fez uma defesa absurda, que poderia ali ter complicado o Botafogo. Para mim, foi um goleiro que não complicou, jogou bem, jogou até como se fosse um líbero ali na zaga, então vamos aguardar esses possíveis reforços que vão chegar no Botafogo. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like, compartilha para o amigo, hype esse vídeo, porque aqui é Botafogo. Tamo junto, Botafogo classificado, já tem jogo sábado contra o Boa Vista, Taça Rio, tem jogo já na próxima quarta-feira, Barcelona de Guayaquil, jogo fora, e no outro final de semana, no outro meio de semana, né, o jogo de volta aqui no Engenhão, novamente, eu provavelmente devo estar também no estádio assistindo esse jogo, e estreia do Medina já no próximo final de semana, dia 14, contra o Flamengo. Tamo junto, um abraço, fui!